Bom, pessoal, então para a gente começar a ir mais para o fim aqui desse capítulo de ondas eletromagnéticas, hoje eu vou discutir com vocês dois tópicos bem rapidamente aqui, que é a relação entre o campo magnético H e o campo elétrico e o vetor de Poynting. Bom, pessoal, primeiramente então a relação entre H e E. Então vamos imaginar aqui uma onda plana, tá bom? Então E igual a E0, E elevado a IKR menos ômega t. Então vamos supor que a gente tem uma onda plana. E como eu falei para vocês alguns tópicos atrás, é sempre interessante a gente utilizar a onda plana, porque na verdade a onda plana, né? Com a onda plana a gente consegue descrever muitos fenômenos físicos e é matematicamente mais fácil da gente lidar com ela do que com ondas mais elaboradas. E em algumas circunstâncias, né? Outras ondas elas podem ser simplificadas como uma onda plana, então isso ajuda bastante o entendimento aí, de alguns aspectos interessantes em eletromagnetismo. Então, se a gente imaginar que a gente tem uma onda plana aqui desse tipo, E igual a E0 elevado a IKR menos ômega t, toda vez que a gente fizer aqui um dE, dt, o que vai acontecer? Vai dar... você vai derivar isso aqui em relação ao tempo, então vai cair um I ômega, um menos I ômega, tá bom? Então toda vez que eu fizer um dE dt, por exemplo, vai dar menos I ômega vezes o próprio E. Analogamente, eu não estou escrevendo aqui, mas tem uma equação análoga a essa para o H, né? Então toda vez que eu fizer a derivada de H em relação ao tempo, vai ser a mesma coisa, vai dar menos I ômega vezes H, porque vai cair esse termo aqui do menos I ômega t aqui da exponencial, tá bom? Analogamente, né, toda vez que eu fizer, por exemplo, um rotacional de E, o rotacional nada mais é do que uma derivada que se aplica aqui à parte espacial da minha onda plana. Portanto, isso aqui vai dar um IK, né, vetor E, tá bom? Se fosse divergente de E, ia dar IK escalar E, e assim por diante, tá bom? Então, essas propriedades aqui que a gente tem nessas derivadas e nessas operações vetoriais tipo rotacional, divergente, são interessantes porque a gente pode utilizá-las nas equações de Maxwell para entender algumas propriedades. Só relembrando rapidamente, né, pessoal, que esse ômega que aparece aqui então é 2π vezes a frequência ni, tá bom? Que eu posso escrever esse ni como sendo c sobre lambda, tá bom? Então vai dar que ômega é 2πc sobre lambda, tá bom? E aí com isso a gente pode determinar aqui, a gente pode escrever, é claro que lembrando que 2π sobre lambda, né, é o nosso K, então ômega sobre K é igual a C, tá bom? Então C é igual a ômega sobre K, é uma propriedade que a gente usa bastante aí, só para a gente ir se habituando com essas diversas maneiras de brincar com esses índices aí. Bom, tudo bem, então se a gente pegar agora a lei de Faraday, tá bom? Rotacional de H é menos μ dH dt, e aplicar aquelas propriedades que a gente viu anteriormente, então o que a gente vai ter aqui? Primeiro, então se eu fizer aqui, ó, rotacional de H vai dar menos IK vetor E é igual, o dH dt vai cair o menos I ômega vezes H, tá bom? Então com isso eu vou cortar o I com I, então o que a gente tem aqui? A gente tem que K vetor E é igual a μ ômega H, tá bom? Tá aqui, ó, H, então eu posso isolar o meu H e escrever que o meu H ele é K vetor E dividido por μ ômega, tá bom? Então é claro que como a gente tem uma relação aqui desses produtos vetoriais, então é claro que H vai ser perpendicular a E. Então H e E são perpendiculares, tá bom? Se a gente ainda pegar essa expressão e olhar só para o módulo dela, tá bom? Lembrando aqui que B é μH, então eu posso escrever que o H é B sobre μ, e aí olhando aqui só para o módulo dessa expressão, eu posso escrever que KE é igual a μ ômega, sobre ômega, né? K vezes E é μ sobre ômega, isso aqui é igual a H, que é B sobre μ, portanto, o B é E sobre ômega K, tá bom? Ômega sobre K. Ômega sobre K, como a gente viu agora há pouco, é C. Então, portanto, o módulo de B é igual ao módulo de E dividido por C, ou seja, o campo magnético, em magnitude numa onda eletromagnética, ele é C vezes menor do que o campo elétrico. Essa é uma maneira simplificada, né, da gente mostrar que o campo magnético numa onda eletromagnética tem uma magnitude muito inferior ao campo magnético. Por isso, quando a gente tem interação da luz com a matéria, ela é dominada pelos efeitos de campo elétrico da onda eletromagnética. Bom, continuando aqui. Divergente de E aplica aquela mesma propriedade, então vai dar IK escalar E igual a zero, portanto, né, o K e E são perpendiculares. Divergente de H é IK escalar H, que é igual a zero, portanto, K e H também são perpendiculares. Ou seja, né,
dessas propriedades, dessas três propriedades que a gente viu aí, ó, a gente tem que o K, E e H são mutuamente perpendiculares, então elas fazem aqui esse triedro, né? De tal forma que E vetor H vai dar o nosso K, que é a direção de propagação da minha onda, tá bom? Então o E e o H, né, o campo elétrico e magnético, são perpendiculares num plano, e esses aí então perpendiculares aí ao vetor de propagação ou vetor de onda K. Beleza. São só algumas propriedades rápidas aí para passar para vocês. O próximo tópico aqui que eu queria falar com vocês é a respeito do vetor de Poynting, né? Que a gente também pode chamar de densidade de fluxo radiante. Quando a gente tem uma onda eletromagnética, seria interessante a gente poder calcular, né, qual é a direção e qual é a magnitude da densidade de energia ou do fluxo, né, de energia, de potência que essa onda eletromagnética carrega, tá bom? Então a gente quer calcular aqui no fundo a potência por unidade de área, tá bom? Então lembra, potência em watts, área em metro quadrado, isso aqui vai dar watts por metro quadrado, que é, na verdade, uma grandeza que a gente chama de irradiância em português, ou também a gente pode chamar de intensidade, tá bom? Então a gente quer saber quando que a gente quer saber aqui, escrever, né, uma certa grandeza física que relaciona então com essa potência, com essa intensidade, com essa potência por unidade de área, com essa intensidade ou com essa irradiância. E é claro, como a onda eletromagnética, como a gente viu agora há pouco, ela se propaga na direção de K, é claro que essa minha intensidade, né, essa minha irradiância, ela também tem que se propagar na direção de K. Bom, com isso, uma grandeza que pode ser utilizada para explicar ou para quantificar essa nossa irradiância é o que a gente chama de vetor de Poynting S. Quem que é o vetor de Poynting S? O vetor de Poynting S é dado pelo produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético, tá bom? Isso aqui é chamado, então, esse S então é chamado vetor de Poynting, e a gente vai ver daqui a pouquinho que quando a gente olha para a magnitude desse vetor de Poynting, ele na verdade tem exatamente essa unidade de potência por unidade de área, e ele obviamente, né, ele é um vetor que aponta na direção do produto vetorial de E por H, que é exatamente a direção de propagação K. Então vamos aqui, ó, rapidamente. O S então é E vetor H. Lá dos nossos slides anteriores, eu vou escrever que o meu H é K vetor E dividido por μ ômega. Então tá aqui, ó, E vezes H, vetor H. O H é K vetor E dividido por μ ômega, tá bom? Então eu escrevo aqui, ó, 1 sobre μ ômega. Aqui eu tenho o tal do duplo produto vetorial, um trava-línguas. O que dá esse duplo produto vetorial? Então isso aqui vai dar menos E K escalar E, né? Então dá K escalar E na direção de E, negativo, mais K E escalar E, tá bom? Bom, pessoal, K escalar E é zero, né? Porque afinal K e E são perpendiculares. Então isso daqui vai dar E escalar E, vai dar simplesmente o módulo de E. Módulo de E ao quadrado sobre μ ômega vezes K. Tá bom? Então isso daqui, ó, já mostra pra gente o quê? Que o nosso produto, o nosso vetor de Poynting S, ele é uma quantidade que tem uma certa magnitude que é dada por E ao quadrado, pelo módulo de E ao quadrado μ ômega, módulo de K, e ele aponta na direção de K, ou seja, é um vetor, né, que tem a mesma direção do vetor de propagação S. Se a gente fosse agora aqui, ó, vamos expressar esse meu campo E como sendo um E0 cosseno de KR menos ômega t. Então, ao fazer isso, o meu vetor de Poynting ia ser o quê? Ia ser E0 cosseno de KR menos ômega t sobre μ ômega vezes K. Só substituindo esse cara aqui, ó, um E0 cosseno de KR menos ômega t. Eu escrevi um cosseno, né, só porque é aquela combinação, né? Ou eu posso escrever na forma complexa, né, porque se E seria um E0, E elevado a IKR menos ômega t. E no final, como o campo tem que ser uma grandeza... não pode ser uma grandeza imaginária, a gente tira a parte real, né? Então já estou fazendo isso aqui, já estou escrevendo só a parte real aqui da fórmula de Euler. Então aqui o meu S vai ser E0 cosseno de o meu E vai ser E0 cosseno de KR menos ômega t, que na verdade nada mais é do que a parte real, né, de E0 E elevado a IKR menos ômega t. Então substituindo aqui a gente tem um E0 ao quadrado, de novo, né, cosseno ao quadrado de KR menos ômega t, μ ômega vezes K. Pessoal, a hora que a gente olha para isso daqui, então o que está dizendo aqui? Ó? O vetor de Poynting, ele é uma grandeza que ele aponta na direção
da propagação da luz e tem essa magnitude aqui. Para saber a magnitude eu tenho que fazer o cálculo dessa coisa aqui e eu tenho que lembrar também que tem o módulo do vetor K. Qual que é o problema? O problema é que isso daqui no tempo ele oscila com a frequência da luz, que é uma frequência ômega que está na ordem de 10 a 15 Hz. Então isso aqui é esse vetor de Poynting no tempo ele oscila muito rapidamente. Ele oscila numa frequência que é a frequência da luz, que é, como eu falei, 10 a 15 Hz, entendeu? Então não tem como, experimentalmente no laboratório, não existe nenhum aparelho que tenha resolução de resolver temporalmente uma oscilação dessa magnitude. Então o que a gente faz? Para resolver isso daí, todos os nossos sistemas experimentais que medem a energia de uma onda eletromagnética, eles têm um tempo de resposta muito menor do que essa frequência de 10 a 15 Hz com que o meu vetor de Poynting oscila temporalmente. Então o que a gente faz? Como o nosso detetor é muito mais lento do que essas oscilações, o que o detetor acaba vendo é uma média temporal. Então por isso eu vou vir aqui e vou calcular esse colchete aqui, para lembrar que a média temporal do vetor de Poynting é t, num período de tempo t, que é o período que eu estou fazendo a média. Então vai ser 1 sobre t, a integral, né, de um t0 até t0 mais t, né? Estou fazendo então a somatória do meu S no tempo, né, num período tempo aqui, de um tempo inicial até um tempo inicial mais t, que é o tempo que eu estou fazendo média, e divido pelo tempo que eu faço a média. Eu quero que você a soma, né, e divido pelo tempo do meu vetor de Poynting S de RT dt. Substituo, então isso aqui é a minha definição de média, uma média temporal. Substituo esse meu S de RT, substituo esse meu S de RT por essa grandeza aqui, tá bom? Então vai dar, mi ômega t, essa integral de t0 a t0 mais t, cosseno ao quadrado de kr menos ômega t dt vezes k. Isso aqui, nada mais é do que a média do cosseno ao quadrado. A média do cosseno dá zero, né? Porque ela sobe e desce, mas não é a média do cosseno, é a média do cosseno ao quadrado. A média do cosseno ao quadrado dá meio, né? Você deve ter visto isso daí em outros cursos de matemática. Portanto, está aqui, a média temporal do meu vetor de Poynting, que é o que eu consigo medir nos laboratórios com os medidores de potência, com os detectores de potência. O que ele é? A média temporal do vetor de Poynting, então, é E0, mi ômega, esse cara aqui dá meio, K, tá bom? E aí a gente aproveita, então, e define a nossa intensidade ou a nossa irradiância como sendo o módulo dessa média aqui, tá bom? Que é o que a gente mede lá. Então chega uma luz numa certa direção, estou captando a energia, o fluxo radiante de energia naquela direção, com o detetor que está fazendo a média, e o que eu calculo ali é o módulo disso, tá bom? Então o que é o módulo desse cara aqui? O módulo da média temporal, então simplesmente vai ser E0 sobre 2 ômega, o módulo do vetor de onda K. E aí tem várias maneiras de você escrever a coisa aqui, né? Uma é essa, a outra você vê aqui que esse ômega sobre K você pode escrever como sendo 1 sobre V, esse V é C sobre N, e aí você consegue fazer algumas maneiras diferentes de escrever. Mas isso aqui então é a nossa definição de intensidade. De qualquer forma, o que vocês percebem é que a menos dessas constantes que tem aqui, dependendo de como você escolher, se você deixa o Mi, se você tira o Mi, se você deixa em função de ε0 ou em função de Mi, ele tem unidade de watts por metro quadrado, que é exatamente o que a gente tem. E você vê aqui então que a intensidade de uma onda eletromagnética ela é proporcional ao módulo, ao quadrado, melhor dizendo, né, da magnitude, da amplitude do campo eletromagnético. Ou seja, se eu consigo lá no laboratório medir a minha intensidade da minha luz, usando algum sistema que eu meço a potência pela área que está chegando, né? Usando essa definição que a gente está fazendo aqui, fazendo a média temporal, tal, a gente captou, se eu meço a intensidade, eu sou capaz de fazer um bom cálculo e determinar qual é a magnitude, a amplitude do campo elétrico da onda eletromagnética que está chegando no meu sistema laser. Tá bom? Então, sempre que a gente fala do teorema de Poynting, a gente usa bastante o teorema de Poynting ou para calcular a intensidade, né, como está mostrando aqui, ou para, a partir da intensidade, determinar qual é a magnitude do campo elétrico presente naquela onda eletromagnética que a gente está usando. Então, a gente sempre sabe que a minha intensidade, se eu tenho o campo e eu quero calcular a intensidade, a menos de alguns fatores aqui, basta eu quadrar. Tá bom? Então, o seu o quadrado do campo é proporcional à intensidade. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente vai usar bastante, quem trabalha em ótica usa bastante isso daí.
Bom, pessoal, essa aula era só isso, só para passar esses alguns conceitos que muitas vezes não são vistos em outros cursos aí, né, relativos então a ondas eletromagnéticas. Então, até a próxima.